Um podcast de... Muito boa tarde, bem-vindo ao terceiro e último episódio do Plano J de... Jovem. É isso mesmo. Ricardo, como é que te sentes neste último episódio? Impecável e preparado mais uma vez. E tu, Mariana? Emocionada, pois isto é um projeto que me deu realmente bastante prazer em concretizar. Relembramos que este é um projeto no âmbito da cadeira de Projeto Final para a Universidade Autónoma de Lisboa. Do meu lado tenho o meu colega Ricardo e eu sou a Mariana e nós somos alunos do terceiro ano de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma de Lisboa. Desenvolvemos em conjunto este podcast, que é o Plano JJ de Jovem, onde prometemos abordar sobre as medidas do Estado que tu precisas de saber. Para ti que é jovem, aqui tens bastantes medidas. Vamos lembrar, o primeiro episódio falámos de... Garantia Pública. E o segundo? O segundo falámos sobre o Porta 65. E hoje vamos falar de... E hoje vamos falar sobre o IRS Jovem. E com quem? Com o Carlos Marques, Muito bancário. bem-vindo. E muito bem-vindo desde já ao nosso podcast. Boa tarde, o prazer é todo meu. Tenho todo o gosto em estar aqui a colaborar convosco e é uma enorme satisfação eu poder-vos ajudar naquilo que for possível e conseguir fazer convosco. Muito Muito obrigada, Carlos. Desde já é uma honra para nós termos aqui alguém com tanta experiência neste setor. Como eu vos disse ontem, eu também sou bancária e isto acaba por ser bastante enriquecedor. Vamos aqui só relembrar que tivemos aqui uma pequena falha. O nosso primeiro episódio foi com quem? José Neto. E o nosso segundo episódio? João Lucena. Muito obrigada por eles também, que foram sem dúvida uma peça fundamental para que este podcast se tenha desenrolado como se desenrolou. Exatamente. Não se esqueçam de nos seguir em todas as plataformas, não é verdade, Ricardo? Onde é Sem que nós dúvida, estamos? nós estamos no Instagram e estamos no YouTube. E em breve vamos também estar disponíveis em suporte de vídeo e de som também no Spotify. E hoje com mais um grande tema, o IRS Jovem. E nesta altura que tantas pessoas estão a colocar o IRS, e certamente um tema que ouvimos falar muito, tanto da parte do Governo, este IRS Jovem. Portanto, fica desse lado, fica connosco, que vamos trazer-te muitas novidades acerca deste tema. Pois é, e menos impostos, mais liberdade, é isso que todos nós queremos. Bem-vindo a mais um episódio do Plano J de Jovem. Sem mais demora, hoje vamos então falar de algo que todos gostamos, pagar menos impostos, não é verdade? Carlos, diga-nos então, aqui onde é que nos pode ajudar? Aqui em relação ao IRS Jovem, portanto um benefício fiscal aqui do nosso atual Governo, correto? Certo, foi uma medida muito criativa e acho que já peca por tardia, mas penso que ainda vem a tempo de ajudar muitos jovens na nossa sociedade, que acho que era uma lacuna e que vem preencher aqui, de certa maneira, digamos que uma falha que havia, nomeadamente quando os jovens se lançavam na vida ativa e que pretendiam criar riqueza ou adquirir habitação ou promover o primeiro emprego, e esta medida vem de alguma maneira ajudar, e de que maneira o início da vida ativa dos jovens. Muito bem. Agora, depois desta explicação, perguntávamos agora ao Carlos quem tem direito ao benefício do IRS Jovem? A idade, o tipo de contrato, quem é que tem direito a poder usufruir do mesmo? Muito bem. É uma excelente pergunta. Resumindo, o jovem até aos 35 anos, independentemente da escolaridade que tem, pode usufruir do benefício fiscal. Esse benefício é aplicado durante 10 anos. A percentagem não será toda igual ao longo dos 10 anos, do prazo estabelecido pelo Governo para a ajuda do IRS Jovem. Isto baseia-se na retenção para os trabalhadores da categoria A, dependente, mas também é extensível aos trabalhadores independentes, que é chamada categoria B. Embora a aplicação ou o modo de contabilizar, digamos assim, a percentagem de isenção é diferente, enquanto na categoria A obviamente anual na entrega da declaração da IRS, enquanto na categoria B eles fazem a retenção normal e depois beneficiam também com o desconto na entrega da declaração anual.
Resta dizer que no primeiro ano de rendimentos a isenção é de 100%, depois 75% do segundo ao quarto e 50% do quinto ao sétimo e de 25% do oitavo até ao 10º ano. Existe também um rendimento elegível máximo, um teto máximo, portanto um escalão, uma baliza em que não pode ultrapassar os 28.737,50 €. Também convém dizer que só pode beneficiar desta isenção quem for residente habitual. Quem não for, não pode. E também no programa Regressar, que está já aberto há alguns anos, que foi ainda o anterior governo que promoveu para que os imigrantes possam regressar com compensações, também não podem usufruir, ou seja, não podem acumular com este benefício. E também, por último, o incentivo à investigação, já por si só também é impeditivo deste benefício de IRS jovem. Certíssimo, muito obrigada. Já conseguimos aqui então perceber aqui a nível de incentivos e de apoios, mas aqui na prática, Carlos, o que é que o IRS jovem? É que temo que haja muitas pessoas, muito jovens, acredito, entre aqui os 18 anos, porque trabalham há pouco tempo, acredito eu, não é? O que é na prática o IRS? O IRS é um imposto sobre rendimentos. Portanto, o principal benefício do IRS jovem é a redução significativa da carga fiscal. Portanto, permite uma isenção total ou parcial do imposto sobre rendimentos do trabalho dependente, que eu já falei há bocadinho, que é os da categoria A, e também para os trabalhadores independentes, que vulgo se conhece pela categoria B. Portanto, os trabalhadores independentes trabalham por conta própria, seja a recibos verdes, seja por empresário em nome individual, seja o que for, nessas categorias, ou profissão liberal. Portanto, como eu disse, a isenção vai de 100% a 25%, dependendo do primeiro até o 8º ano e 10º ano, inclusivamente, e isto traduz-se em centenas ou milhares de euros poupados ao longo de uma década, que pode ser interrompida sem prejuízo de continuar, ou seja, aos 10 anos não têm que ser seguidos, podem ser interpelados, pode haver um interregno pelo meio. Portanto, isto faz com que haja um aumento, pode ser, em alguns casos, exponencial do rendimento disponível, ou seja, os jovens pagando menos IRS, menos impostos, têm mais dinheiro para fazer face a outros investimentos que pretendam, poupança, investir em informação, adquirir casa própria, ou montar até um negócio próprio. Já demos aqui bastantes dicas, pelo menos, de como adquirir uma casa própria, não é? Exatamente. E para quem nos está a ouvir, principalmente os jovens, os pontos que o Carlos aqui referiu, um tema também que era um pouco também desconhecido de como seria, e de facto já tivemos aqui as boas explicações da parte do Carlos que nos deu e nos pôs e colocou a saber um pouco mais sobre o IRS jovem, não acha? Ricardo, antes de irmos aqui às... Acho sim, sem dúvida, mas antes de irmos aqui às isenções, há aqui uma informação que eu acho bastante importante, que é estes jovens, para que consigam, portanto, aqui ter este IRS, há aqui coisas que têm que cumprir, nomeadamente têm que ter a escolaridade, podem ter aqui realmente bastante mais benefícios se optarem por fazer a escolaridade, mas de forma profissional, não é verdade, Sr. Carlos? Sim, a escolaridade não é obrigatória. Eles têm que, essencialmente, serem residentes nacional. Não podem ser não residentes. Agora, qualquer jovem pode se candidatar independentemente da escolaridade. E desde que não estejam, claro, dependentes do agregado familiar dos pais. Ou seja, que se estão ainda incluídos no agregado, ou se no ano passado tiveram agregados ainda aos pais, na declaração da IRS, não podem se candidatar à isenção do IRS jovem. E o IRS jovem é aqui acumulativo, por exemplo, aqui com bolsas de estudo, ou, por exemplo, se houver aqui uma bolsa de abono, porque uma das partes tenha falecido? Sim, só não é acumulativo, como eu disse, com o incentivo à investigação científica, ou se for incluído no programa Regressar, daquele programa que o anterior governo criou para os imigrantes que possam regressar
Portugal com isenção de alguns anos de IRS ou IRS mais reduzido também. Um ponto a realçar aqui da parte do Carlos e muito importante também referirmos essa situação. Perguntávamos agora então ao Carlos como é que funciona a isenção a nível de percentagens e dos anos. Eu há bocado esqueci-me de referir que é também a condição obrigatória ter a situação fiscal regularizada. Quem tiver dívidas com o fisco está automaticamente excluído. Não pode. Okay. Respondendo à pergunta do Ricardo, portanto, as isenções são aplicadas em escalões, em que começa no primeiro ano de isenção de 100% no rendimento, portanto, a isenção no primeiro ano de rendimentos é 100%, e depois vai diminuindo consoante o avançar do tempo. 75% do segundo ao quarto, 50% do quinto ao sétimo, e a partir do oitavo até ao décimo e último é 25%. Claro, como eu já expliquei, em 2005 o rendimento elegível é 28.737,50 €. Não pode ultrapassar. Ou seja, um valor a ter mesmo em conta porque não pode mesmo ser ultrapassado. Sim, mas tendo em conta a média de salários que infelizmente se praticam em Portugal e no vosso caso jovens, que são salários muito baixos, é muito difícil nos primeiros anos terem um teto de rendimentos assim tão alto. Portanto, eu diria que, sei lá, que anda a tirar um número mais de 80% ou 90% quase dos jovens neste momento em Portugal podem e devem usufruir deste incentivo ao IRS jovem. Muito bem. E aqui em relação, portanto, à declaração de IRS, como é que se aplica aqui o IRS jovem? É preciso fazer uma declaração, porque deduzo que não seja possível ter um IRS jovem aplicando um IRS automático. É muito fácil. Na declaração habitual anual, que normalmente se entrega entre abril e junho, é só declarar na própria declaração a dizer que beneficia tem lá um campo específico para assinalar ao abrigo do IRS jovem. Do artigo 417. Exatamente, tal e qual. Exato, e fazemos aqui a referência para quem nos está a ouvir e para os nossos jovens que ainda não colocaram o IRS, fiquem também com esta nota de que quando estiverem a submeter o vosso IRS, temos um parâmetro, um item à parte dentro do IRS, com o IRS jovem para ser preenchido. No anexo H, já agora, anexo H, artigo 417, se não estou em erro, vem até em branco porque é um artigo que, portanto, mesmo especial, criado para o IRS jovem. Exatamente. Importa também explicar que estes benefícios de que estamos aqui a falar não se aplicam ao IRS de 2024. Okay? Exatamente, do atual governo, exatamente. Também é algo também importante também a referirmos e a deixarmos aqui bem realçado para também esclarecer um pouco também a dúvida de quem estava, poderia pensar algum dos jovens que estaríamos a referir-nos ao atual governo acerca já deste ano, mas não, neste caso, do atual governo, deste que está neste momento em exercício de funções. Até porque este ano foi curioso, fomos chamados a tributar, portanto, no dia 1 de abril, no dia das mentiras, foi o dia que fomos chamados a tributar às finanças. Exatamente. É realmente curioso. Uma data curiosa, exatamente. Passando aqui para uma parte mais prática, acredito eu, Ricardo, que tu tenhas aqui curiosidade em saber na prática que tipo de poupanças isto representa. Sim, e acho que podemos também esclarecer isso com o nosso convidado, com o Carlos, que também certamente nos vai esclarecer aqui exemplos de práticos de poupança, quais é que nós poderemos ter. A poupança é muito relativa e tem que ser vista caso a caso, mediante os rendimentos de cada um. Os rendimentos anuais coletáveis e rendimentos totais. Podemos dar um pequeno exemplo de um jovem que com 20 e poucos anos, que tenha um rendimento anual de cerca de 25.000 euros, poderá poupar, tendo em conta os benefícios que pode usufruir e deduções à coleta que tenha, pode poupar
para cima de 1000 euros. Eu, assim, em grosso modo, sugeriria já aqui um depósito a prazo, que é um depósito sem risco, não é? E que realmente surge aqui realmente poupança, não é? É verdade. Sim, tendo em conta, Falando aqui ao produto bancário. tendo em conta os juros anuais, poderão investir também num PPR, que também tem a componente fiscal, e é uma alternativa no futuro a um complemento da reforma. Se só quem nos ouve, o PPR, estamos a falar de... Um plano de poupança-reforma, que é uma alternativa ou uma complementaridade à própria reforma no futuro. Traz benefícios fiscais que, por sua vez, faz a diferença na hora de colocar o IRS. Poderá trazer também vantagem para quando estamos a colocar o mesmo. Vantagem fiscal tem a vantagem também da rentabilidade anualizada que cada player, digamos assim, cada subscritor pode obter dependendo do produto que subscrever e onde subscrever. Mas, Carlos, aqui para que isto tudo corra bem e para que o cenário seja realmente o esperado e seja realmente o ideal, há elementos que temos que ter em conta durante o ano e que temos que ir fazendo. Nomeadamente, é necessário, junto do Portal das Finanças, não é? Validar aqui faturas, nomeadamente não é faturas, correto? Exatamente. O IRS jovem não colide neste caso, pelo contrário, é um complemento, digamos assim. Todo o outro trabalho que já vinha sendo feito ao longo dos outros anos mantém-se, quer no solicitar faturas com identificação do número fiscal e não esquecendo depois, na data própria, validar essas mesmas faturas no portal do e-fatura. Todo esse processo deve-se manter e não deve ser descurado de forma alguma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É simplesmente o continuar do bom trabalho que já vinha sendo feito pelos contribuintes. Aquelas referências que tanto ouvimos na televisão, nas notícias, que tem até ao dia X do mês X para fazermos a validação das faturas, tal como o Carlos referiu. Sim. Não é fatura, não é, Mariana? Normalmente é aqui umas semanas antes de chamar, portanto, o povo às finanças para declarar. Portanto, aqui isto predispõe que é necessário colocar o contribuinte, portanto, é necessário realmente, nas ações mais banais do dia, colocar o contribuinte, mas não pensem que é em tudo aquilo que fazem, que é tudo deduzível para a colheita do IRS. Portanto, há uma percentagem obrigatória de 11% no nosso salário, não é? E depois há também alguns outros benefícios que vão mudando. Atualmente temos jornais, revistas, temos ginásios, comboios, transportes, entre outras coisas. Cabeleireiro também, um barbeiro. Sim, também. restauração, saúde, Veterinários também. educação, Reparações de automóveis, reparações de veículos. motas, atualmente também já temos de motas. Temos também uma vertente que se não estou a erro, começou ano passado, que é de veterinário também, para quem tem seguros de animais, portanto, quem tem essa responsabilidade. Portanto, gastos temos quando levamos o nosso cão, o nosso gato, o nosso animal de estimação ao veterinário também. Importa salientar que quem tem casa própria, a renda da casa própria não entra para o IRS, no entanto, uma renda de uma casa alugada entra. Desde que com contrato e recibo. Arrendamento e recibo, exatamente. É importante também salientar isso. Aqui para terminar, Carlos, acredito que até aqui tenha sido bastante enriquecedora aqui a sua explicação e acho que foi realmente direta e que os nossos jovens, aqui através deste nosso episódio, irão conseguir aqui perceber bastante mais aqui do IRS jovem. Coisa que se tivesse que dar dicas aqui aos jovens trabalhadores, para poderem usufruir, obviamente têm que trabalhar, quais é que seriam aqui as dicas que o Carlos deixaria aqui em cima da mesa para que os nossos jovens portugueses possam aqui usufruir deste IRS? O que eu penso e que eu acho que devem fazer é estarem sempre informados, quer seja através do portal das finanças, quer seja de outras maneiras que possam, agora através até da própria inteligência artificial, estar sempre atento às dicas que vão surgindo, às informações que vão surgindo, quer seja neste programa do IRS Jovem, quer noutros programas que possam vir a ser lançados,
quer noutras medidas que muitas vezes nos passam despercebidas, que nós desconhecemos e que fazem toda a diferença na hora de preencher a declaração de IRS e mais tarde sermos contemplados com mais ou menos reembolso, ou pelo contrário, ainda termos que despender algum valor para acertar contas com o fisco. Portanto, estar informado é a questão principal. Há medidas que, como eu digo, de vez em quando podem nos passar ao lado porque não estivemos atentos ou porque a campanha de informação não foi a mais adequada, ou muitas vezes também não houve interesse, se calhar, em que fosse assim. Portanto, é da responsabilidade de cada um estarmos atentos à divulgação das medidas. E não invalida que um jovem acabe mesmo por ter que pagar IRS. Isto tudo depende se ultrapassa o escalão no trabalho. Bem, Ricardo, e o que é que dizes agora? Pois, o que é que eu digo agora, exato? Realçar aqui então que se começaste a trabalhar há pouco tempo, para quem nos está a ouvir, não deixes passar esta oportunidade. O IRS Jovem pode ser uma ajuda preciosa para começares a tua vida com mais liberdade financeira. Mariana, estamos a chegar ao fim do nosso terceiro episódio e não sei porquê, mas eu pessoalmente já estou com saudades. Fazia mais episódios. O que é que tu achas? Antes de mais, agradecer, portanto, aqui ao Carlos. Muito obrigada por ter aqui aceito o nosso convite. Portanto, é isso mesmo. Chegámos ao fim da primeira temporada do Plano JD, o nosso podcast. Acreditamos que vai deixar saudades, mas também deixamos aqui a promessa de que virá uma segunda temporada. Exatamente. Vocês pedem, nós concretizamos. Exatamente. Obrigada por estarem desse lado. Mais uma vez, muito obrigado. E a todos os nossos convidados, ao José Neto, ao João Sena, ao Carlos Marques, que está aqui hoje connosco, o nosso profundo agradecimento e muito obrigado mesmo a todos os que nos acompanharam e até uma próxima. Deste lado tiveram, portanto, o Ricardo Marques e a Mariana Alves. Muito obrigada, e este foi o último episódio da primeira temporada do podcast Plano J de Jovem, que foi sem dúvida aqui uma alegria concretizar. Muito obrigada a todos vocês que acreditaram e que seguiram e que nos apoiaram. Continuem a seguir-nos em todas as plataformas. Vamos estar em breve também já em Spotify. Atualmente estamos aonde, Ricardo? No Instagram e no YouTube, não é, Mariana? É isso mesmo. Plano JD Jovem. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.